Algumas coisas não chegam ao nosso conhecimento, né? De tantas coisas, quantas pessoas têm ido por esse caminho, pelo fato, às vezes, de não saber lidar com alguns problemas. Mas eu queria dizer a você que se encontra ao alcance da minha voz nessa noite, que o Senhor, Ele é a solução de todos os problemas. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Quantas razões para viver, quantas razões para morrer, quantas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Aleluia. Reverência à palavra. Vamos colocar em pé? Abramos nossa Bíblia, o livro de Josué, o capítulo 24, os versículos de 11 a 15. Nós iremos ler até o 14, aproximadamente até o 13. Quantos encontraram? Passando vós o Jordão, chegando a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, como também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os
Gazeus, os Heveus, os Jebuseus, mas os que entreguei nas suas mãos. Enviei vespões diante de ti, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e não com as vossas espadas ou com vossos arcos. Assim vos dei uma terra que não trabalhaste, uma cidade que não edificaste. Habitais nela, e comeis das vinhas das olivais que não plantaste. Poder sentar? Eu só vou trazer uma breve mensagem. Os irmãos conhecem bem essa passagem, que é a passagem, é um momento de mudança de liderança. No caso, Josué tomando a liderança junto com o povo. Não é isso, pastor? Logo após a morte de Moisés, um grande líder, que o povo já estava acostumado com ele, e ele trouxe todas as... de que forma que o povo deveria andar e se comportar diante de Deus. Moisés trazendo ao povo um Deus que ele não conhecia bem até subir ao monte, até o Senhor atrair para conduzi-lo, para ensinar, para libertar o povo daquele cativeiro. E Moisés, ele é uma tipografia de Cristo, que ele é como um libertador do povo, e ele passa por grandes situações e dificuldades com o povo, acusações, porque nós sabemos bem que ele, de toda a sua trajetória, como ele foi livrado da morte quando criança, botado no jungo, ali, colocado no rio, até chegar da filha de Faraó, e ele ser criado e ser como chamado a filha da filha de Faraó, né? Isso eu tô. E um homem que viveu uma vida de luxo naquela época, e ele começa a se sentir incomodado com algo incomoda, ele é diferente da forma que foi criado, e alguma coisa atraía ele a voltar à sua origem. E o ser humano também é assim. O ser humano, ele é criado na palavra de Deus, a grande maioria, nós, graças a Deus, somos um país cristão, né, de uma origem cristã, e somos orientados desde a infância que há um só Deus, um só Criador, e que nós devemos honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra, que é o primeiro mandamento com promessa. E nós aprendemos de várias formas essa forma de conduzir. Mas quando o homem começa a crescer, ele começa a ter outras expectativas, outros ares, outros conhecimentos. É tudo novo. E o conhecimento dos pais parece tão pequeno. E nós, quando começamos a deslumbrar o mundo, parece que as coisas que a gente aprendeu, isso falando como jovem, parecia ser tão pouco. Parecia que eu estava preso numa redoma e parece que meu pai e minha mãe me protegiam de muita coisa. E nós somos assim. E muitas coisas nos abrem os olhos e nos enchem os olhos. Mas a palavra de Deus diz que o primeiro mandamento: honra teu pai e tua mãe para que se vá bem sobre a terra. E Moisés estava vendo esse momento de uma transição. E ele começa a ouvir rumores que ele não é filho da filha de Faraó. Ele começa a ser orientado, e dali ele vai tendo essa... E até que ele, uma das passagens, ele vê um egípcio batendo, e ele acaba matando aquele egípcio para proteger o seu antepassado, que ele já tinha do povo hebreu, e ele acaba protegendo, defendendo naquela luta, ele acaba matando. E ele, com medo, ele acaba enterrando aquele homem, mas aquele que ele defendeu viu. Falou: você é um assassino, mas ficou, enterrou na areia, achou que estava tudo certo, e ali foi. Até que quando Deus o chama, e é esse momento que as coisas vêm, e aquela mesma pessoa: você é um assassino?
Você que matou aquele... Nós vimos o que você fez aquele egípcio. Agora você está dizendo que é boca de Deus? É você que vai nos livrar? É você que vai nos levar? E a gente vai passando por isso e Moisés acaba vivendo tantas coisas, perseguido por seus irmãos, por pessoas próximas, mas o Senhor era com ele todo o tempo. E no final das contas ele acaba sendo um grande líder. E como um grande líder, para ter uma outra referência de líder é meio complicado. Eu vou dizer aqui, né? A vida do pastor presidente, um exemplo. Pastor Ronaldo, a vida toda presidente. Aí quando, um exemplo, o pastor vai para um outro estado, aí deixa o pastor Mário tomando conta da congregação. Até o povo se adaptar com um novo pastor é complicado. Um novo líder é complicado. Numa empresa, até se habituar com um novo líder, com novas ideias, é complicado. E Moisés passou, e Josué passou por esse momento. E Josué ora ao Senhor e chama o povo e vem falando sobre isso, lembrando o povo daquilo que o Senhor já tinha feito na vida deles. Que eles estavam numa terra que ele não precisou lutar. Ele não precisou levantar a espada para guerrear. Ele estava comendo de uma vinha onde que eles não plantaram. Ou seja, o Senhor até o presente momento era aquele que tinha guardado, tinha levado o povo. E o povo estava disperso nesse momento, com vários deuses, já estavam indo para outras ideologias, outros pensamentos. E Josué pega esse momento do povo dividido, cada um com seu pensamento, com a sua ideologia. E é complicado você ter, já é complicado em casa, né? Lá em casa era 4 irmãos, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma de pensar. Meu pai ensinou todo mundo a pedir a benção, né? Com os antigos, né? Pedir a benção. O meu irmão falou: eu não quero que meu filho peça minha benção. Eu pedi a vida toda ao meu pai e não quero que ele me faça isso. Mas, como o mais velho, mais chato, o meu sobrinho pode estar na esquina, tamanho que for. Se não lembrar de ver, não está esquecendo de nada, não? Por quê? Eu penso que aquilo que o Senhor deu para os meus pais, com pouco conhecimento, que é uma coisa de abençoar os filhos, embora tenha um pensamento diferente, né? Eu acredito que a palavra de bênção através dos nossos tem autoridade, tem poder. Eu fui abençoado. E se eu fui abençoado, eu quero que os meus filhos sejam, quero que meus sobrinhos sejam. Vai ser o que for, todos eles lá. Vou lá, vai fazer fila, que eu não quero nem saber. Vai todo mundo pedir bênção. Não interessa o tamanho. Ah, Daniel, você é o que leva, ninguém faz essa questão, eu faço. Porque eu mantenho a memória viva do meu pai. Eu trago a memória viva daquilo que eu fui ensinado, daquilo que eu aprendi. E eu acredito que isso, de uma forma ou de outra, vai gerar no coração dele e na família deles, nos filhos deles. E Josué estava trazendo isso ao povo, trazendo a lembrança ao povo de tudo isso. Do sacrifício, de não adorar outros deuses. E ele acaba encontrando esse povo meio dividido, muito dividido, não meio, não, muito dividido em pensamentos, cada um com a ideologia. É o que nós vivemos hoje. Hoje vivemos muitas ideologias. Aquilo que era certo antigamente passou a ser errado. Hoje nós vivemos um momento, uma guerra fria, e pelos bastidores, que a família convencional não é família. Isso é perigoso, ao meu ver. Porque se não tem uma estrutura, não tem uma orientação de alguém que já viveu. A Bíblia vai falar que as mais novas aprendam com os anciões, com as anciões. E assim vai aprendendo, vai aprendendo. Uma geração que não tem referência, que não respeita pai e mãe, é uma geração que vai se suicidar. É uma geração que não tem perspectiva de vida. Que vê a sociedade como um todo se você não for bonito, se você não tiver o óculos da moda, se você não andar de conformidade com a moda, você está fora, você não participa do grupinho. E isso para um adolescente, para um jovem, é muito complicado. Acabam, né, como o irmão Vinícius falou, leva a suicídio de jovens na faculdade.
mas eu tenho relato de pessoas bem próximas que há um grande número de suicídio nas faculdades. Na UFRJ, que é na Vila Isabel, né? Na UFRJ, né? Tem um andar lá que o pessoal vira e mexe, estava, não sei como é hoje, né? Mas muita pressão em si. Muita pressão psicológica, muita querer vencer a todo custo, aquela quer ser o melhor da turma, porque hoje, se você não for o melhor, hoje você é doutrinado a ser o melhor, você não pode ser o segundo, você não está doutrinado a perder, você está doutrinado a ganhar, você tem que ser o melhor, você tem que ser, não é errado, mas isso para alguém que tem pouca estrutura, então eu não tenho condições nenhuma de competir com outros, então assim, você não tem competição. Mas o Josué vinha trazendo isso para poder trazer o povo ao primeiro amor, ao primeiro momento de quem os levou até ali. Se eles estavam numa terra que eles estavam tendo paz e liberdade, alguém os levou ali. Ele não precisou guerrear igual outras nações. Ele fez lembrar todas as outras nações que eram potências. E eles, como alguém que nem levantou espada, estavam numa terra que não precisou guerrear. Ele trazendo à memória tudo isso ao povo. E o versículo 14 vai dizer algo. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com a verdade. Deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais, além do rio Eufrates, no Egito, e servia ao Senhor. Ou seja, volta ao primeiro amor. Não foi isso quem te ensinou, não foi isso que você aprendeu. Você que se encontra ao alcance da minha voz, não é esse caminho que você aprendeu. Você foi orientado em um caminho. E se talvez você não está nesse caminho, o Senhor nessa noite te manda chamar de volta. O Senhor manda você regressar ao caminho que você foi orientado. E qual é esse caminho? O caminho de paz, de tranquilidade, o caminho que leva à vida. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que vem por mim. Esse é o caminho que eu venho lembrar nessa noite. E Josué também fala a mesma coisa para o povo. Voltai ao caminho, voltai às antigas práticas. O Senhor como único e suficiente Salvador. E ele fazendo um discurso à grande multidão. E o povo ainda dividido. Uma grande confusão. Outros ainda estavam com a ideologia do Egito. Alguns outros novos que não participou de muitos milagres que o Senhor tinha feito. Mas Josué faz algo muito interessante. E é algo que eu penso que eu e você que encontra assim, ao alcance da minha voz, que possa estar fora do caminho, que possa regressar e fazer aquilo que Josué falou. Josué fala algo interessante. O versículo 15 ele vai dizer o seguinte: se parecer mal a servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: aos deuses de quem serviram os vossos pais, que estão além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra hoje vocês estão. Ou seja, vocês têm livre-arbítrio em escolher em qual caminho você deve servir. Você pode escolher qualquer caminho que você está, mas saiba que no final há uma premiação para esse caminho. Para cada caminho que nós seguimos, há um final e há um galardão. Para cada caminho. E Josué fala algo interessante, e esse é o que eu venho pensar, que eu venho falar nessa noite. Para você que se encontra ao alcance da nossa voz. Em cuja terra hoje vocês estão habitando. Ou seja, os deuses da terra dos amorreus. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Josué traz a responsabilidade para cada um. Olha, eu não sei o que você vai fazer da sua vida, eu não sei qual caminho que você vai seguir, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu e a minha casa, eu e a minha família, vamos servir ao Senhor, ao Deus que nos tirou do Egito, ao Deus que nos colocou na terra que hoje nós não habitamos. Nós iremos para lá, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele dá uma ideia muito forte ao povo. Então responder o povo: nunca nos aconteça que nós deixamos o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos fez subir a terra do Egito com os nossos pais, da casa da servidão, e fez estes grandes sinais, e os nossos olhos, aos sinais aos nossos olhos, Ele nos agradou, Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos no meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós e toda essa gente, inclusive os amorreus, moradores dessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Não importa quem esteja servindo de outra forma, que hoje nós vivemos momentos de grandes diversidade de escolha de orientação religiosa. Há quem diga que todos os caminhos levam a Deus. Meu pastor antigamente dizia que nem todos os caminhos levavam à casa dele. E eu penso nisso, nem todos os caminhos vão levar à sua casa, à minha casa. Então, se é nessa ideia, então só há um caminho. Só um caminho que vai levar à vida eterna. E é esse caminho que nós, aqueles que somos chamados, que fomos escolhidos por Deus, que Ele nos fez para trilhar esse caminho. Não importa o que o mundo pensa, que vai ficar complicado, como já ficou. Mas uma coisa é certa: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. E o Senhor nos escolheu. Ele nos escolheu para sermos filhos. Ele nos escolheu como geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido. E se você se encontra longe desse caminho, retorne. Não importa quem não esteja servindo ao Senhor de forma correta, mas sirva da forma correta, de que forma que a palavra nos orienta. Porque ouviremos naquele grande dia: vinde benditos meu Pai, recebei por herança a terra que está preparada para vós desde a fundação do mundo. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.